Oi pessoal, hoje o vídeo vai ser continuação do assunto sobre estresse e nós vamos falar da presença do estresse e como ele pode afetar o processo de envelhecimento. Espero que vocês curtam e não esqueça, se inscreva no canal, nós precisamos de você aqui. Compartilhe com seus amigos, fiquem à vontade também para comentar as coisas logo abaixo do vídeo. Às vezes uma dúvida sua é motivo para a gente gravar um novo vídeo, ok? Curtam o vídeo. Grande beijo! Bom, como nós falamos no início, o vídeo de hoje é a continuação do assunto estresse. O estresse, ele não é privilégio do idoso, todos nós podemos sofrer estresse ao longo da nossa vida, desde muito pequenos, muito jovens, até o idoso. A questão que muda é o que nos estressa, que é diferente, né? O jovem muitas vezes está estressado pela falta de dinheiro, falta de trabalho, e às vezes o idoso que já consolidou a sua carreira, já está aposentado, tem uma renda até fixa, né, digamos assim, embora a aposentadoria com o tempo ela desvalorize, mas ela não tem que se preocupar em ter um emprego, né, para poder ter renda. Então, mas o estresse do idoso acaba sendo outras coisas, como problemas de saúde, como preocupações familiares, mas ele está sempre ali presente na nossa vida. Bom, como eu já falei em vídeo anterior, a questão do estresse e a presença de fatores estressores que nos levam a algumas situações de estresse, é importante a gente pensar que o envelhecimento, ele modifica um pouco o processo, a resposta fisiológica ao estresse. Então, de um indivíduo para o outro, isso é diferente, porque ao longo da nossa vida, se nós tivermos mais eventos estressantes que nos levaram ao limite, né, a limiares de estresse, isso vai fazer com que o nosso corpo responda de forma diferente ou tenha sido afetado por esse estresse, causando inclusive doenças ao longo da nossa vida. Então, o nosso corpo ele tem mecanismos de resposta para lidar com o estresse, que tem uma influência genética e também tem uma influência do ambiente que a gente vive, né? Do tipo de vida que nós levamos, do ambiente familiar, do ambiente social. E na realidade, para entender um pouco sobre essa questão do estresse, nós vamos ter que falar de um mecanismo que é a homeostase. Definir isso para vocês. O que é a homeostase, então? A homeostase é um termo que foi cunhado na literatura para caracterizar um mecanismo que o organismo tem para se manter vivo, né? Para se manter funcionando em equilíbrio. Esse termo ele foi cunhado por um médico e fisiologista, né? O nome dele é Walter Kellogg. Agora, para entender um outro termo que eu vou usar aqui, que é a alostase, que foi cunhado por um outro pesquisador, que tem tudo a ver com a homeostase. Então, o que seria a alostase? A alostase, ela vai caracterizar os mecanismos e as ferramentas que nós temos para manter a homeostase, ou seja, para manter o corpo em equilíbrio. Então, a homeostase é esse equilíbrio e a alostase são as ferramentas utilizadas para manter esse equilíbrio. Então, por exemplo, o processo de homeostase, vamos dar um exemplo. Se nós estamos expostos a um calor excessivo, nós temos um mecanismo de resfriamento do nosso corpo. E o contrário também, se estamos num ambiente mais frio, nós temos mecanismos, né, na própria pele, né, o pelo não arrepia quando está frio, para quê? Para manter uma camada de ar ali que vai aquecer a sua pele. Pelo menos é um mecanismo do corpo, né, às vezes o aquecimento não é suficiente. Então, toda desequilíbrio que vem para o nosso corpo, seja falta de água, seja excesso de açúcar no sangue, todas essas coisas vão gerar respostas do organismo para tentar equilibrar o máximo possível
para que o nosso organismo continue funcionando e nos mantenha vivos, tá? Isso é a homeostase. E a alostase, na realidade, é como esse mecanismo acontece, tá? Fisiologicamente, como que isso acontece. Então, nós temos vários sistemas que precisam se manter em equilíbrio para manutenção da nossa vida. Então, nós temos o sistema neuroendócrino, o sistema nervoso autônomo e o sistema imunológico. Esses sistemas, eles funcionam em equilíbrio para manutenção das funções orgânicas para que a gente possa se manter vivo. O processo de envelhecimento, ele diminui as respostas de alguns desses sistemas aos fatores estressores. O estresse agudo, ele é conhecido por afetar negativamente o nosso corpo, né? Nossos sistemas, a nossa fisiologia. E com muitos fatores estressores, quando a gente está num efeito de estresse agudo, nós temos liberação de alguns hormônios, como o cortisol, que é conhecido como hormônio de estresse, que vai afetar a nossa saúde. Então, não é saudável que a gente tenha excesso de hormônios do estresse, como o cortisol presente na corrente sanguínea. Porque embora nós necessitamos, né, nós precisamos desses hormônios em algumas situações, né, para resposta mesmo, fisiológica, mas o excesso desses hormônios acaba mantendo o nosso organismo num estado de alerta desnecessário. E aí as pessoas talvez tenham dificuldade de ficarem mais tranquilas, com a sua frequência cardíaca de repouso mais baixa, às vezes tem dificuldade para dormir. Por quê? Porque o cortisol fica elevado, outros hormônios do estresse ficam elevados, e isso mantém o corpo em alerta, como se ele estivesse em perigo iminente a qualquer momento, e isso não é bom. E no envelhecimento, esse controle para manter esse equilíbrio, ele é diminuído. Então é muito importante que num processo onde você está já mais velho, ou seja, se tem mais de 60, quanto mais velho a gente vai ficando, que a gente fuja de fatores estressores que nós possamos evitar, né? Não só a questão de estarmos nos cuidando da alimentação, de atividade física para evitarmos as doenças, mas outros aborrecimentos, né? Se as pessoas fazem coisas que nos aborrecem, a questão familiar, filhos que aborrecem, né? Isso tem em toda a família, que nós possamos passar por isso, mas não deixar que aquele estresse se instale na nossa vida, aumentando então a secreção de hormônios do estresse. Um deles, o bem conhecido, né, é o cortisol. Então, quando estamos em situações de estresse constantes, né, principalmente altos níveis de estresse, que há liberação de hormônio e que, como eu falei para vocês, pode deixar o indivíduo em estado de alerta. Isso pode gerar um aumento da pressão arterial. Inclusive, há estudos que mostram que essa liberação de hormônios do estresse, né, e algumas substâncias, por exemplo, alto níveis de glicocorticoides, né, pode levar à atrofia do hipocampo. O que seria isso? O hipocampo é uma estrutura que tem dentro do nosso cérebro, e já há estudos que correlacionam a atrofia do hipocampo com doenças degenerativas, por exemplo, como o Alzheimer. Então, você vê como é importante que a gente evite os fatores estressores em excesso, principalmente na velhice? Essa atrofia do hipocampo, ela não somente pode aumentar a incidência de doenças que trazem demências, mas também podem provocar outros tipos de doenças, como depressão, ansiedade grave, e outras doenças relacionadas a essa área. Vocês já devem ter ouvido falar nos processos inflamatórios. Os processos inflamatórios, eles causam um grande prejuízo para a nossa saúde. Por exemplo, alto nível, né, de obesidade caracteriza-se como um processo inflamatório. Então, a pessoa que tem muita gordura corporal, ela está num processo de inflamação. Esse processo de inflamação, ele pode causar várias doenças para nós.
e inclusive doenças degenerativas e também ansiedade, depressão, Alzheimer. A incidência é maior em pessoas que têm alto processo inflamatório. O que nós podemos fazer para evitar esse nível, né, de inflamação no nosso organismo? Primeiro, cuidando da nossa dieta e não ingerindo alimentos que são naturalmente inflamatórios. A gente pode gravar um outro vídeo sobre isso, sobre alimentação inflamatória e aquela alimentação que vai curar essa inflamação. Como também evitar fatores estressores em excesso, que também vão causar inflamação, levando então ao aparecimento ou agravamento dessas patologias que eu mencionei, né? Ansiedade, a depressão, declínio cognitivo. Então, tudo isso é muito importante. No processo de envelhecimento, muitas vezes, ao descuido com a alimentação e com a atividade física, que é um processo anti-inflamatório. A atividade física, ela é muito anti-inflamatória, então ela seria imprescindível no processo de envelhecimento para combater esses processos inflamatórios de coisas que a gente não consegue evitar, por exemplo, alguns fatores estressores que passamos na vida, como o que nós estamos passando agora, né, de confinamento, de isolamento social. Ele pode ser compensado com alimentação mais saudável, menos alimento cárneo, né, de origem animal, e mais alimentos vivos, né? Aquele que vem como a natureza nos manda, né? Então, os alimentação mais crua, uma alimentação mais saudável, seria muito importante nessa fase da vida, inclusive para combater alguns efeitos do envelhecimento. Quem foi meu aluno na graduação me ouviu falar muitas vezes sobre indivíduos inflamados. Eu não vou aqui comentar sobre a questão da obesidade, que não é o assunto de hoje, tá? Mas o estresse, que também pode gerar processo inflamatório, está diretamente associado à incidência de doenças cardiovasculares, diabetes, Alzheimer, comprometimento cognitivo, outras demências. Então, é muito importante que a gente evite gerar processos inflamatórios em nosso corpo. Então, muito importante trabalhar com hábitos, estilo de vida que possa, então, nos livrar ou diminuir ao máximo os processos inflamatórios dentro do nosso corpo, porque até o câncer e outras doenças são geradas a partir desses processos inflamatórios. O nosso sistema imunológico, ele é muito bom, só que nós temos que colaborar com ele. Então, se eu parar de me prejudicar com a alimentação errada que eu estou fazendo, com o sedentarismo, pode ser realmente que o meu organismo se regenere. Com uma alimentação saudável, viva, com os nutrientes necessários, o meu organismo, o meu sistema imunológico vai ficar muito fortalecido. E isso vai gerar uma qualidade de vida muito maior. Isso não quer dizer que a gente não vai envelhecer e que a gente vai viver para sempre, porque o nosso mecanismo de longevidade tem uma limitação enquanto nós vivemos aqui nesse mundo, né? Não foi assim que Deus criou, mas ele tem uma limitação. Então, nós vamos envelhecer, os processos celulares vão ser modificados e vão começar a ter falhas com a velhice, mas isso pode ser retardado. Nós poderemos ter um envelhecimento mais saudável e chegarmos, então, ao fim da vida com uma qualidade de vida melhor. Agora, eu faço uma observação, e é uma coisa que eu estou vivenciando bem de perto, e peço aos homens que tenham mais paciência com suas mulheres, sejam suas filhas, suas esposas, suas amigas, porque a mulher tem um índice de estresse, principalmente na fase da menopausa, muito maior que o dos homens, que não tem essa transição tão acentuada como as mulheres, né? A mulher tem oscilação hormonal a vida toda, né? Pelos ciclos menstruais. E também na fase da menopausa, ela tem uma oscilação muito grande. Isso gera muito mais incidência de depressão em mulheres que estão próximos da menopausa ou pós-menopausa,
do que em homens que passam por essa transição de desequilíbrio hormonal também, tá? Então tenham paciência, mais afeto, mais amor, porque vocês não conseguem entender, porque os hormônios femininos são diferentes, né? E o nosso comportamento acaba sendo afetado. Então, é um esforço muito maior que a mulher tem que fazer para manter o equilíbrio nessas fases de desequilíbrio hormonal. E nem todas podem fazer reposição hormonal nessa fase, né? Há mulheres que têm casos de câncer na família e optam em não fazer a reposição hormonal. Então, elas têm que passar por esse processo sem essa medicação. Mas sabemos que há alimentos e atividade física ajuda muito a passagem por esse processo da perimenopausa até que realmente a menopausa se instale. Então, nesse quesito da mulher, né, o cortisol, que é um dos hormônios mais clássicos aí do estresse, ele é mais presente nessa fase do envelhecimento em mulheres. E então, por isso, essas são mais afetadas pelas doenças cognitivas, como Alzheimer, depressão, perda de memória. Então, é um cuidado redobrado que nós precisamos ter, nós mulheres precisamos ter, de estimular, então, a questão da memória e de evitar os fatores que eventualmente possam aumentar ainda os níveis desse hormônio em nosso organismo, né? Atividades de aprendizado seriam muito bem-vindas nessa fase. Quando eu coordenei a faculdade da terceira idade, lá no NASP, em Hortolândia, alguns cursos que foram apresentados, algumas idosas perguntavam assim, mas para que eu preciso aprender isso? Eu falei, não importa para quê, você tem que aprender isso para você evitar futuramente o Alzheimer, evitar doenças cognitivas, perda de memória, mesmo que você não vá usar para nada. Esse aprendizado que você está tendo já vai te ajudar nesses processos de manutenção da saúde do seu cérebro. Então é isso que eu falo para você que é idoso. Vá fazer atividades, não só físicas, como atividades cognitivas, vá para um lugar que promova atividades não só de artesanato, mas aprenda uma nova língua, tem muitas atividades proporcionadas gratuitamente por instituições, por ONGs, por universidades, que dão os mais diversos cursos para pessoas idosas. Participe, socialize-se, conheça outras pessoas e vá se desenvolver. Porque por mais que você ache que aquele conhecimento não vá te ajudar, ele vai te ajudar, inclusive, a preservar as suas funções cerebrais. Faça isso! E encerrando o tópico de hoje, mas ainda vou falar mais sobre estresse, eu diria o seguinte: cuide de cada processo do seu dia. Tente dormir bem, porque nem sempre é fácil. Com a idade, muitas vezes temos menos sono, mas pratique algumas atividades de higiene do sono. Procure não ter televisão no quarto, não ficar olhando computador ou celular até na hora de dormir, porque essa luz branca ela atrapalha, né, a produção de melatonina, que é uma substância que vai induzir você, substância natural que vai induzir o sono. E tenha no seu quarto um ambiente agradável, que quando você for para lá, saiba que é o seu cantinho para descansar. Se você não dorme bem, aumenta a sua incidência de depressão. E às vezes, se você tem depressão, você fica mais irritado ou mais triste, às vezes você tem dificuldade para dormir. Percebe que uma coisa leva a outra? Então, vamos cuidar de cada detalhe da nossa alimentação, da nossa atividade física, de sair, quando tem sol, sair para tomar um pouquinho de sol, nos horários, né, para absorver vitamina D. Cuide dos nutrientes que você ingere a cada refeição. Beba muita água, beba mais água, né? Cada um tem uma quantidade
adequada de água por dia. Se você não gosta tanto de água, faça chás, mas ingira mais líquido para seu intestino funcionar melhor. E o seu intestino funcionando melhor, você vai ter uma resposta imunológica mais saudável. Cuide de você. É o seu momento. Olhe para você e se cuide. E tenha uma qualidade de vida muito melhor. Grande beijo para vocês.